Graças e paz, estou passando aqui para trazer mais uma reflexão para o seu coração. Estava meditando em uma passagem do Salmo 25, que diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, e a esses ele revelará a sua aliança. Eu entendi, irmãos, que Deus possui segredos e que Deus só revela esses segredos àqueles que o temem, aqueles que respeitam o seu nome, aqueles que o buscam de verdade, independente das suas fraquezas. Não existe super-homem. Todos nós falhamos, todos nós erramos, mas o desejo de Deus é que a gente se volte para Ele, que a gente se arrependa. Existe uma coisa que move o coração de Deus, chama-se arrependimento. Isso demonstra temor, isso demonstra uma confissão de que você não é autossuficiente, você precisa dele. E então Deus revela coisas a você que talvez não revela a outras pessoas. Sim, é simples de entender. Você revelaria um segredo, algo importante para você, a alguém que não tivesse nem aí para você, que você não tivesse intimidade, que não se importasse com você, que só te procurasse em momentos que fosse bom para ela, por um interesse qualquer, mas ao mesmo tempo, na maioria das vezes, te dava as costas, pegava o que queria de você e saía, não te dava nenhum tipo de satisfação, enfim, não tinha intimidade com você. Não, certamente você não dividiria esse segredo com ela. E com Deus não é diferente, irmãos. Eu li uma passagem também em Lucas, que para mim era um mistério, e eu demorei a entender um pouco ela, até viver uma situação que Deus falou no meu coração e trouxe algo que me confortou naquele momento. A palavra está lá em Lucas 9, ali no versículo 59 ao 60, que diz que Jesus põe à prova aqueles que querem segui-lo. E em um determinado momento, um homem chega para Jesus e fala: Senhor, eu quero seguir o Senhor. E Jesus diz a ele: segue-me então. Mas ele tinha uma prioridade, ele vira para Jesus e fala: Senhor, deixa que eu enterre primeiro meu pai e depois eu volto e sigo o Senhor. E Jesus olha para ele e fala assim: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Agora siga e anuncie a palavra de Deus. Eu demorei a entender isso porque é um pouco complexo. Qual é o problema de enterrar o seu próprio pai e depois voltar e seguir a Jesus? Bom, existem algumas passagens que estão escritas ali para que a gente tome ela como lição para a nossa vida, para que a gente entenda em determinados momentos que a gente vive, que a gente às vezes precisa recuar, que a gente precisa dar prioridade à voz do Espírito Santo, que a gente precisa deixar as nossas prioridades, as nossas vontades um pouco de lado para poder analisar o que é melhor para nós dentro da vontade de Deus. Eu me lembro que quando meu avô adoeceu e faleceu, eu passei por uma situação que entristeceu muito o meu coração, porque em todo o período da vida dele, quando ele estava doente, quando ele estava mal, eu estava no hospital com ele, perdendo noites de sono, deixando muitas vezes o meu trabalho para poder ficar com ele lá, porque ele precisava de cuidados. E assim como ele fez por mim, eu queria retribuí-lo de alguma forma, porque foi uma das pessoas que eu mais amei em toda a minha vida. Foi alguém que me ensinou muita coisa de bom, independente das suas próprias falhas. Então eu estava ali, em muitos momentos difíceis da vida dele, assim como ele esteve em muitos momentos difíceis da minha vida comigo. E quando meu avô faleceu, chegaram pessoas que nem tinham tanto contato, não eram nem tão próximos, para poder informar como seria o velório. O corpo tem que ser feito dessa forma com ele, não pode velar em tal lugar, porque senão a alma dele não descansa, sabe? Vários dogmas que aquilo não tinha nada a ver com a palavra de Deus, demonstrava completamente que essa pessoa não conhecia o Senhor. Então aquilo entristeceu o meu coração, porque na hora dos momentos difíceis da vida do meu avô, eu estava ali junto com ele, passando muitas coisas com ele, e na hora de decidir o final dele e do corpo, eu não tinha mais força, porque muitas pessoas estavam ao redor daquele corpo, cada um com um entendimento diferente do que deveria ser feito. E foi o momento que eu falei: Senhor, o que eu vou fazer? E Deus falou: filho, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O Espírito Santo veio ao meu coração e falou: filho, olha para aquele caixão. Bom, ali só está a matéria daquele que um dia foi o seu avô. Sim.
o veículo que carregava a alma, que tinha os sentimentos, aquela pessoa que te amava, que fazia tudo por você, que dava vida por você, que te levava muitas vezes para passear com ele, que estava ali em momentos difíceis da sua vida, que demonstrava um carinho, um amor, que não te abandonou em muitos momentos da sua vida, já não está mais presente. Ali está o veículo, ali está a matéria que carregava tudo isso que existia de bom nele, que você conheceu, mas ele já se foi. E existem pessoas que estão ao redor daquele corpo que dá para ver que até um dia já ouviram falar de Cristo, mas estão longe da sua vontade, estão longe de conhecer de fato o plano de Deus para a vida de um ser humano, e por isso eles têm o seu próprio entendimento do que deve se fazer num velório, acreditando que o que eles fizerem pode dar alguma coisa naquela situação, mas não pode. Então eu precisei recuar, ouvir a voz do Espírito Santo e deixei que eles fizessem o que eles queriam, porque os mortos precisavam enterrar os seus próprios mortos. E sabe o que Jesus muitas vezes quer dizer com essa palavra? Se você ler Efésios 2, 4 e 5, você vai ver que todos nós estamos mortos sem Jesus, nos nossos pecados, principalmente quando não conhecemos a sua palavra, e que através dele é que nós recebemos a vida, através do seu infinito amor. Então existem muitas pessoas que estão vivendo sem conhecer a palavra de Deus, com tantas prioridades, se importando com tantas coisas, até mesmo com momentos decisivos como esse que eu vivi, mas não param para entender de fato qual é o verdadeiro plano que Deus tem para a vida delas, e aí seguem os seus caminhos, nos seus próprios entendimentos, nas suas próprias vontades. Mas tudo que Deus quer da gente é que muitas das vezes, até em momentos difíceis, a gente para um pouquinho e ouça a sua voz, para que a gente conheça segredos que Ele só revela para aqueles que o temem. Eu fui confortado pelo Senhor naquele momento, entendendo que muitas vezes o que é prioridade para mim, talvez não seja prioridade para Ele, que Deus tem muito mais, que Deus tem muito mais a me revelar, principalmente na sua palavra, que basta buscá-lo, independente das falhas, basta segui-lo, basta servi-lo, para que a gente possa usufruir de tudo isso. Então, em determinados momentos da sua vida, pare para ouvir a Deus, pare para ouvir a voz do Espírito Santo, para que você de fato priorize aquilo que é prioridade para Ele, porque você não consegue enxergar um palmo além do que você está vendo à sua frente, mas o Senhor conhece o seu amanhã, e certamente os planos de Deus, a vontade de Deus é muito melhor do que a sua própria vontade. Você possa guardar essa palavra no seu coração. Deus tem grandes segredos para você, que você tema o seu nome, que você o busque de verdade, para que você possa conhecer esse segredo. Um deles já foi revelado, que é o maior de todos, nosso Senhor Jesus Cristo. Busque em espírito e em verdade, porque Ele está de braços abertos, esperando você, para que Ele possa cuidar da sua vida por completo, para que Ele possa te abençoar grandiosamente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.